Shalom Aleichem, que a Shalom do Eterno esteja sobre nós. Gostaria de falar um pouco sobre um mandamento, a mitzvah, que devemos cumprir antes do Pessa. Tudo que o Eterno faz é uma preparação. E antes do Pessa, nós devemos nos preparar. E de que maneira? Na Torá, que são os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, conhecida como Pentateuco, na Torá, nós temos 4 passagens onde vai falar dessa festa maravilhosa da qual celebraremos na quarta-feira ao pôr do sol, chamada Pessa, ou Páscoa. No capítulo de número 16 do livro de Deuteronômio, ele nos dá algumas instruções para como devemos cumprir o Pessa. Capítulo 16 de Deuteronômio diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Qual o lugar que o Eterno escolheu para que o nome dele pudesse ser habitado? Foi onde foi construído o templo, em Jerusalém. Como nos dias de hoje nós não temos templo, então nós não sacrificamos o cordeiro. Não se deve sacrificar o cordeiro. E também os nossos sábios nos ensinam que nós não devemos nem comer o cordeiro no Pessa, tá? Isso é uma instrução apenas rabínica, tá? Porque como não há templo, quanto mais distante nós estivermos do fato de pensar na possibilidade de comer um cordeiro ou de sacrificar o cordeiro no Pessa, é melhor. Então, nós não comemos cordeiro no Pessa mais, tá bom? Comemos outros pratos, outras comidas. O que vai na queará, no prato, é uma representação do cordeiro. Como não existe tempo, esse cordeiro ele não é mais imolado. E nós que somos messiânicos sabemos, somos judeus messiânicos, que acreditamos em Yeshua como nosso Mashiach, sabemos que ele é o nosso cordeiro pascal. Então nós não precisamos mais imolar cordeiro, porque ele já fez propiciação pelos pecados da humanidade na cruz do Calvário. Amém? Versículo de número 3. Nela, tá? Nela quem? No Pessa. Não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos. Nós temos 2 mandamentos aqui, um positivo e um negativo. O positivo é, nela comerás pães asmos. E o que são pães asmos? É o pão sem fermento, conhecido como matzá. Então nós temos durante os 7 dias do Pessa que comer o pão sem fermento chamado matzá. E que pão é esse? É o pão da aflição dos nossos antepassados, porque quando nós saímos do Egito, quando nós recebemos o decreto para ir embora do Egito, não houve tempo para se preparar a massa do pão, conhecida na língua hebraica como halá. Então nós comemos rapidamente o pão sem fermento, e é um mandamento do Eterno que nós comamos este pão sem fermento durante estes 7 dias das semanas, para lembrar que nós saímos às pressas do Egito. Amém? E o mandamento negativo é não comer levedado. E o que é comer levedo? É o conhecido como fermento. Na língua hebraica, essa palavra que está aqui é conhecida como hametz. E o que é hametz? Não é apenas o fermento, é tudo aquilo que tem o potencial de virar o fermento. Como os sábios indicaram 5 alimentos, 5 especiarias que têm o potencial de virar fermento. Primeiro, trigo, cevada, centeio, aveia e a espelta. Espelta é uma espécie de trigo vermelhado, que dá mais ou menos no leste europeu. Não é muito comum isso aqui no Brasil. Mas essas 5 especiarias são potenciais para se virar o fermento. São hametz. E o que é um potencial para virar o fermento? O trigo em si não é fermento. Porém, se ele entra em contato com a água, após 18 minutos, o que acontece com ele? Ele fermenta. É como acontece na nossa barriga. Nosso corpo ele é 72% de água. Se eu ingiro alguma coisa que tem o potencial de virar fermento, dentro do nosso corpo, aquilo se torna fermento. Então essas 5 especiarias,
além de não comermos, eu vou ler aqui agora que o mandamento é que nós não tenhamos no nosso espaço caseiro. Olha só, versículo de número 4. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Em todos os teus termos. Algumas Bíblias vai aparecer em todo o seu território. Ou seja, nesse período que antecede o Pêssah, nós temos que fazer uma busca na casa, em busca desses 5 elementos, que é o trigo, a aveia, a cevada, o centeio e a espel. E o que são esses elementos? Você vai ter que fazer uma busca na sua casa. Por exemplo, o macarrão, ele contém trigo, né? Aveia, granola que contém aveia, fermento de bolo, bolo em si, qualquer elemento, biscoito, que contenham, tomar muito cuidado também com alguns produtos de beleza que contêm aveia. E qual é a nossa tradição? O mandamento é de tirar do seu território. Então, nós, nesses tempos que antecede o Pêssah, nós fazemos essa busca na nossa casa, fazemos aí um kit, uma cesta, uma caixa, e doamos para os necessitados. Mas você pode pensar, puxa, mas se o mandamento é para mim, eu vou doar para uma pessoa que não pode ter fermento na casa dela, mas essa pessoa vai ter fermento na casa dela. Mas você tem que doar para uma pessoa que não guarda a Torá, para alguém que não tem esse mandamento. Muitos evangélicos não cumprem esse mandamento, muitos católicos não cumprem esse mandamento, pessoas de outras religiões, os necessitados da rua, eles não cumprem mandamento. Então não há problema você presenteá-los com essa doação. Se você tiver muita coisa em quantidade tremenda como no supermercado, é comum nesses dias fazer um contrato, tirar esses elementos do seu supermercado, não vender por 7 dias e deixar esses elementos em algum galpão que não te pertence. Depois de um tempo, também não pode ser alugado por você, tem que ser emprestado. Depois desses 7 dias, você resgata esses elementos e coloca dentro do seu mercado novamente. Mas isso é para quem é empresário. Para nós, que não somos empresários, que não vendemos esse tipo de coisa, nós devemos fazer uma busca nas nossas casas, em busca desses elementos. Agora, por que o Eterno manda buscar esses elementos? Ora, a nossa casa é o nosso corpo. O Eterno, ele habita nessa casa, ele habita no nosso corpo. Então, quando nós fazemos uma busca física pelos elementos que contêm hametz na nossa casa física, ao mesmo tempo nós estamos fazendo uma busca na nossa casa interior dos fermentos que podem nos contaminar. Lembra do apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 5? O orgulho é um pouco de fermento e o fermento leveda toda a massa. Em Gálatas capítulo 5 também, ele vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. E Yeshua nos orientou a nos precaver contra o fermento de alguns fariseus religiosos da época. Fermento é doutrina que não convém com a Torá. Pode ser considerado isso também. Qual é o seu fermento? Qual é a sua deficiência de caráter? A sua falha de caráter? Os nossos sábios comparam o fermento com o Yetzer Hará, a nossa inclinação para o que é mal. Então, quando você estiver fazendo a busca na sua casa, faça uma busca dentro da sua casa interior e tire essa fermentação que existe dentro de todos nós. Porque a festa do Pêssah é a primeira de todas as festas. Veja bem, é a partir do Pêssah que vai ser determinado todas as festas na Torá. Não é assim? 7 dias de pães asmos após o Pêssah. 50 dias para o Shavuot, Pentecoste, após o Pêssah. 7º mês, contando com o mês do Pêssah, Nissan, que nós temos Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Teruah e também festa de Sukkot. Então, da maneira que você entrar no Pêssah, é o que vai determinar toda a sua jornada dos mandamentos, das festas, celebrações solenes que a Torá nos indica. Vamos entrar no Pêssah de forma limpa perante o Eterno. Vamos eliminar todo o hametz, todo o fermento que possa haver dentro de nós. E para que nós possamos eliminar esse fermento que há dentro de nós, precisamos fazer uma busca nas nossas despensas, nas nossas casas físicas, para que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, possa alcançar a dispensa do seu coração e assim eliminar todo o fermento que possa haver na sua vida e na minha vida. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua.